a hashtag Moro, e aí vocês vão deixando as opiniões de vocês, como sempre, aí no chat, que eu já leio. Cassação de Dallagnol é confirmada na Câmara e Sérgio Moro é bola da vez no STF. Por mais que a notícia, né, nesse campo em específico ali, dos antigos protagonistas da Lava Jato, se assim a gente pode chamar, a notícia principal envolva o Dallagnol, toda a repercussão acaba sendo puxada ali pelo Sérgio Moro, e o Sérgio Moro aparece na esteira desse caso aí do Dallagnol. A Câmara dos Deputados ontem confirmou a decisão que já tinha sido dada ali pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de cassar o mandato do Dallagnol, deputado federal eleito pelo Paraná nessas últimas eleições. Aquela história dele ter tentado burlar, pelo menos no entendimento ali da Justiça Eleitoral e agora da Câmara também, tentar burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. Até foi corroborada essa teoria por figurões da política, né? Ontem, inclusive foi assunto no Flow News com a Marcela ontem, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, citou num vídeo que também repercutiu bastante nas redes, erros do Dallagnol e do Sérgio Moro na condução da Lava Jato quando eram eles ali à frente da investigação e do julgamento, né? Então é um assunto que já começou ao longo do dia de ontem, muito em função até do Dallagnol e dessa frase, por exemplo, desse vídeo aí do Valdemar Costa Neto, a levantar o assunto Moro no Twitter. Então a hashtag bombou mesmo diante de duas notícias, e aí sim notícias envolvendo mais diretamente o Sérgio Moro. E essa primeira está na tela aí para vocês. Toffoli determina suspensão de processos envolvendo o empresário Tony Garcia na Justiça Federal de Curitiba. O ministro ordenou que cópias dos casos sejam enviadas para o Supremo Tribunal Federal. Então não é mais competência ali daquela praça da Lava Jato em Curitiba, se assim a gente pode dizer. Agora a investigação em relação às denúncias do Tony Garcia passam para o STF. Tá? Isso, na prática, é o que faz o Sérgio Moro ser considerado ali um novo alvo, um possível alvo do STF, tá bom? A gente falou dessa história do Tony Garcia no programa de segunda, né? As denúncias dele, as acusações que ele fazia ali contra o Moro e alguns aliados do Sérgio Moro. Uma outra notícia, e aí também tem relação com o Dias Toffoli, porque também foi uma decisão dele, essa que eu abro na CNN para vocês, STF concede habeas corpus para Tacla Duran falar à Câmara dos Deputados. Tacla Duran é mais um personagem ali das investigações da Lava Jato, esse ex-advogado da Odebrecht, que também é considerado um desafeto, um inimigo do Sérgio Moro. Então, essa notícia indica que, agora para o dia 19 de junho, na Câmara dos Deputados, o Tacla Duran deve falar e também fazer acusações, e espera-se que apresente alguma prova, contra o Sérgio Moro aí, em algumas das polêmicas que o Tacla Duran nos últimos anos tem levantado aí contra o Moro, o Dallagnol e tudo mais. Então, são duas notícias que botaram o Sérgio Moro na reta um pouco ontem, e eu vou mostrar um pouco como isso está repercutindo no Twitter, antes de ler aí o que vocês estão opinando no chat, beleza? O Adriano aí eu pedi para mandar de onde é, o Adriano já falou que é de Caxias. O Hilton é de São Paulo mesmo, aqui na capital. O Rogério Correia, deputado federal, líder do PT, comemorou essas notícias, né? A mesa da Câmara acatou a cassação do Dallagnol. O STF acatou meu requerimento e Tacla Duran virá à Câmara denunciar Moro, Dallagnol e Conja. Conja é um apelido ali usado no meio da política para esposa do Moro. Então, são três dos principais personagens aí considerados alvos do Tacla Duran nesse provável depoimento que ele vai dar agora no mês de junho lá na Câmara. Dias Toffoli suspendeu os processos de Tony Garcia na 13ª Vara de Curitiba e os trouxe para o STF. Então, o cerco vai fechando para o Sérgio Moro, e aí os desafetos do Sérgio Moro, como é o caso do deputado Rogério Correia, vão comemorando aí esse videozinho que ele postou no Twitter. O Sérgio Moro, é óbvio, se pronunciou, e aí se pronunciou compartilhando um trechinho de uma entrevista que ele concedeu ontem. Eu vou dar voz aqui para ele já. Ele se defende, basicamente, ou dá a versão dele, sobre as acusações do Tony Garcia, que agora deve ser um personagem muito em breve ouvido pelo STF, né? O senhor encaixaria nesse clima também essas acusações que o... Ih, eu não tô ouvindo, Tiagão.
O senhor encaixaria nesse clima também essas acusações que o ex-deputado estadual Tony Garcia, e que foi delator da Lava Jato, essas acusações que ele tem feito, que ele teve que se tornar, ele foi obrigado a se tornar um agente infiltrado para grampear, gravar conversas e entregar para os procuradores da Lava Jato e depois para o senhor também? Ô Mauro, essa história é uma história mais esdrúxula possível, né? Então eu vi os comentários e dava até algumas risadas. E assim, tem que fazer um senso crítico. Afiar-se nas palavras do tal do Tony Garcia, ele que foi o responsável por revelar o mensalão. Tá? E depois ele veio pedir desculpa do impeachment da Dilma, também foi responsável pelo impeachment da Dilma. Então são umas fantasias ali desse indivíduo. O que acontece é que em lá 2004, 2005, esse indivíduo foi preso. Até tem um episódio um pouco cômico envolvendo a prisão dele, que ele se escondeu numa casa de boneca, num quintal, enfim, mas foi preso. E ele havia fraudado consorciados do consórcio Garibaldi, que ele comandava, roubado o dinheiro dessas pessoas. E o Ministério Público acabou fazendo um acordo com ele, com o objetivo principal de reaver o dinheiro e pagar os consorciados, o que foi feito. E na época, né, ele acabou revelando alguns outros fatos e concordou com supervisão da polícia e com requerimento do Ministério Público fazer gravações de seus cúmplices. Nada a ver com Lava Jato, nada a ver com, ele fala Beto Richa, nada a ver com Beto Richa. É uma história totalmente deslocada. Eu me surpreendo quando se dá crédito ao indivíduo desse. No fundo, ele é conhecido no Paraná, por conta dessa condenação do consórcio Garibaldi e outras coisas, como um mentiroso compulsivo e um estelionatário. Tá, então, Sérgio Moro se defendendo, mas na verdade até acusando o Tony Garcia do que de fato se defendendo. Sobe só um pouquinho os comentários, Thiagão. Eu vou colocando também outros tweets, até as respostas a esse vídeo compartilhado pelo Sérgio Moro, né? O Marcelo Rocha, por exemplo, respondeu ele ali concordando com o Sérgio Moro, dando força para ele, né? Infelizmente no Brasil os valores estão invertidos. Triste realidade. Mas muita gente também respondeu ele, a maioria dos comentários, na verdade, das respostas ali ao tweet do Sérgio Moro, eram criticando o Sérgio Moro. O Vinícius aí, por exemplo, respondeu. Ou seja, os delatores, o Tony Garcia era delator na Lava Jato, os delatores só tinham credibilidade quando ajudavam na sua perseguição política ao Lula. Quando o denunciado é você, a credibilidade deles deixa de existir. É um questionamento válido do Vinícius, né? O Tony Garcia, que agora a palavra dele não vale nada, quando o Sérgio Moro estava ali naquele processo todo contra o Lula, contra o PT, aí os depoimentos dele valiam. O engenheiro Wallace Dobner mandou ali, poucas vezes há um assunto positivo em referência. É difícil, né? Quando a gente vai falar de política aí, quase sempre... Aliás, é por isso muito que todas as várias questões da política vão desembocar no STF, né? Acabam que viram todas as questões criminais aí, problemáticas. O próprio Wallace comenta, é fácil o Valdemar Costa Neto criticar o Moro, já que foi um dos condenados por ele. É isso. Aí o Ellison até completa ali no chat. Nunca vi tanto sentido na expressão o poste mijando no cachorro. Dureza, né, rapaziada? Dureza. O Ângelo acha que o STF está perseguindo pessoas ali, apesar dos lados políticos, é a opinião do Ângelo. O Eduardo também fala sobre o STF. Tivemos um STF que julga casos e não apenas a interpretação da lei. Estaremos sujeitos a esse tipo de ativismo jurídico. Valeu aí todo mundo tá deixando a opinião.